a igreja de Deus. Amém? Portanto, hoje nós estamos no culto temático, no culto que vamos orar pelos pais, juntamente com as crianças, tá bom? Após a pregação, quero convidar todos os pais, queremos orar por cada um de vocês, juntamente com os nossos filhos, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre paternidade, e hoje eu quero falar mais sobre o relacionamento com o pai, trazendo aqui para os irmãos hoje alguns princípios, né, importantes que eu vejo na Bíblia, que pode trazer uma edificação para o homem e que reflete na sua família, principalmente na vida dos filhos. Portanto, o que a Bíblia diz, né, eu quero ler aqui alguns textos, a começar pelo profeta Isaías. Abre a tua Bíblia aí, de papel, ou no teu telemóvel, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6, um versículo conhecido, mas tem um ponto aqui muito especial que diz, porque para nós um menino é nascido, e para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado. Interessante essa parte do texto. E o seu nome será chamado, primeiro. Qual é o primeiro? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai eterno, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então aqui mostra para nós que Deus é Pai. Ele é Pai eterno. Ainda, vamos ler mais um texto em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai para nós. Ele é um Deus que é Pai. E o último versículo está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 16. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. E por essa causa, ou por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, Paulo falando. Me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra recebe ou toma o nome. Tem algum texto aí que fala no lugar de toda a família, fala sobre paternidade? Tem alguma Bíblia que fala sobre isso? Não? Oi? Não tem? É família mesmo? Oi? Tem aí? King James? Então, no lugar de toda a família, fala o quê? Ah, paternidade. Adultos também? No lugar de toda a família, paternidade. Olha que interessante. Esse texto, o versículo 15, esse texto, no grego, a palavra no grego, seja família ou paternidade,
significa pátria. Então, essa palavra que vocês leram aí, toda a família, ou paternidade, do grego quer dizer pátria. Dessa palavra pátria, vem a palavra pater, que é a raiz dessa palavra pátria, que significa pai. Então, a profundidade dessa palavra, ela é tremenda. Ela está direcionada mesmo a Deus Pai. Ela está direcionada também ao homem que é pai. Então, Deus é pai da sua família universal. Deus é a fonte de toda a existência familiar e de toda paternidade. Então, nós fazemos parte de uma grande família, nós somos da família de Deus. E nessa família nós temos um Deus que é Pai. Amém, irmãos? E Ele é a fonte de toda a existência familiar. Portanto, a palavra pater na Bíblia é muito importante. A palavra pai na Bíblia é muito importante. E a igreja precisa estudar mais sobre a paternidade espiritual, por exemplo, mais sobre Deus como Pai. Porque a religião aponta muito Deus, né, o Deus da religião. E quando se fala de Deus como Pai, está trazendo Deus para algo mais íntimo, mais familiar, né? Então você não sai aí por aí chamando, né, as pessoas de pai ou qualquer pessoa de pai. Não. Você chama o teu pai de pai. Você tem um relacionamento com ele. Porque é algo íntimo, algo pessoal, é família. E a Bíblia traz esse conceito, esse princípio para nós. Que quando nós dobramos nossos joelhos, como Paulo fala aqui, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus. Isso é poderoso, isso é fantástico. Isso traz uma confiança, uma convicção. Porque o filho é aquele que tem uma proximidade com o Pai, né? Uma intimidade com o Pai. O filho, ele não tem vergonha de pedir alguma coisa para o pai. Ele vem e pede mesmo, ele está ali junto. Né? Ele vem, conversa com o pai, ele abraça o pai. E é nesse sentido que Paulo traz para nós essa palavra. Ei, nós temos um Deus. E Ele é Pai, então eu me coloco perante Ele como meu Pai. Se Ele é meu Pai, então Ele me conhece. Ele sabe das minhas necessidades, dos meus problemas. Eu posso partilhar com Ele as minhas dificuldades. Faço parte da família dEle. Então eu tenho essa intimidade. Então eu posso glorificar que eu tenho um Pai celestial. Amém? Mas, infelizmente, a família moderna tem perdido princípios saudáveis. Né? Há uma luta na sociedade hoje, mais para frente vou falar, nessa questão do papel do pai na família, a figura do pai na família. Parece que valoriza mais o papel da mãe do que o papel do pai. Mas isso não pode acontecer, isso não é verdade, porque a Bíblia fala da mãe, mas também fala do pai. E esse conceito nós precisamos trazer para dentro do nosso lar. É por isso que eu vou pregar nessa noite. Vou falar sobre esse tema de uma forma bíblica, e a minha oração é que o Espírito Santo fale no teu coração. Portanto, o mandamento com promessa, ela está relacionada com a paternidade biológica. E eu tenho uma pergunta aqui. Por que resolvi falar sobre relacionamento entre pai e filhos? Por que falar sobre paternidade? Para mim, eu passei muito tempo
estudando sobre paternidade. Escrevi vários sermões ou artigos que estão arquivados, guardados em outro computador que eu tenho. Escrevi muito sobre paternidade, li alguns livros sobre paternidade, de autores cristãos, também de filósofos, falando sobre o papel do homem, né? Então, por que eu resolvi falar sobre isso? Primeiro, porque eu não tive um pai presente. Eu, Alexandre Moreira, não tive um pai presente. Ok? Então, eu cresci em um ambiente familiar, com um pai vivo, mas ausente. Né? Isso me trouxe problema? Trouxe, mas eu já perdoei meu pai, né? Graças a Deus, meu pai se entregou para Jesus, se converteu, leu a Bíblia e Jesus levou. Mas foi um pai ausente. Então, por isso que eu passei a ler mais sobre paternidade. Segundo, porque existem muitas pessoas a enfrentar diversos problemas dentro de casa, e muitos deles estão ligados à figura do pai. Então, muitos problemas que acontecem dentro dos lares hoje é por causa da ausência de um pai. Por causa da missão do pai. Por causa da figura do pai. Então, é muito comum na sociedade as pessoas dizerem: eu tenho pai, mas não ligo para ele, nem gosto dele. É comum isso na sociedade. Por causa de muitas decepções, problemas, ok? Mas isso é mal. Porque todos nós precisamos ser curados nessa área. Todos nós necessitamos da figura do pai na nossa vida. Todos nós precisamos. E quando nós trazemos a figura do pai, da paternidade dentro do nosso lar, a figura do pai dentro da nossa família, muitos conceitos bons começam a acontecer na vida da esposa, na vida dos filhos. E é nesse sentido que eu quero caminhar convosco nesta noite, baseado e aproveitando o tema de hoje. Bom, eu assumi essa responsabilidade de reacender a chama dos relacionamentos, caso ela tenha sido apagada. E eu quero, em nome de Jesus, ser usado pelo Espírito de Deus nesta noite, para reacender essa chama no seu coração, para que você venha amar o teu pai profundamente, e se você não tem uma ligação mais com ele, que haja uma restauração com o seu pai em nome de Jesus. Ok? Porque isso é muito bonito. Eu acho que já citei aqui para os jovens, eu tive um tempo com os jovens, e já falei sobre paternidade para os jovens. Aqui em Portugal usam um conceito diferente de paternidade, é parentalidade, é isso? É isso? Mas isso está relacionado, eu fiz uma pesquisa, está relacionado ao pai e à mãe. É isso, Bernardo? Hoje eu quero relacionar mais a figura do pai, então eu vou usar mais o termo paternidade. A igreja, ela precisa ensinar sobre esse princípio. A igreja, ela precisa resgatar. O resgate dos valores paternos gera o quê? O que gera aí? Saúde emocional para pais e filhos. A igreja tem a missão de ensinar esse princípio. Então, o resgate dos valores paternos gera saúde
tanto para o pai, como para o filho. E o filho bem resolvido na área emocional, ele se desenvolve muito bem na escola, na sociedade, e isso vai para a vida, para o casamento, para o futuro. Então, o que você planta hoje na vida do seu filho, quando ele ainda é pequeno, pequenino, isso vai refletir lá na frente, na vida dele. Então, o teu papel, o nosso papel, a nossa missão hoje é muito importante. Portanto, a igreja ela precisa ensinar sobre isso. Agora, eu prego aqui nesta noite e digo que Deus, que é Pai, Ele quer curar a raiz. Amém? Se existem problemas de paternidade na igreja, na sociedade, na escola, é porque o problema está na raiz. Então, raiz, família e relacionamento. Eu creio que você deseja isso para o teu lar. O que você deseja para o teu lar? Ter um bom relacionamento familiar. Você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa. Você quer ter um bom relacionamento com seus filhos. Você quer que o seu lar seja um lar abençoado, que tenha um relacionamento maravilhoso. Perfeito? Não. Porque eu não tenho uma família perfeita. Nem você. Sim ou não? Não somos perfeitos. Mas é possível viver debaixo de um relacionamento curado, restaurado, um lar, né, um lar gostoso. Então, o relacionamento vem de uma família restaurada, de uma família que tem saúde, mas para isso precisamos analisar, mexer, a raiz. Muitos não entendem, porque meu marido é assim, porque a minha família é assim. Querido, é porque a raiz está a precisar de cura. A raiz aqui tem uma ligação com a identidade. Quando fere o princípio da paternidade, gera crise na identidade. Por isso que muitos por aí ficam, doidos, não sabe quem ele é. Tem uma crise de identidade. Muitos estão perdidos nos seus propósitos, também não tem nenhum propósito de vida. Aliás, para você entender o teu propósito, você precisa saber quem é você, primeiro. E para saber quem é você, primeiro você precisa passar por uma cura na sua raiz. Porque talvez lá você foi ferido. Lá atrás você foi ferido. Lá atrás mexeram com você. Talvez liberaram palavras ruins sobre a sua vida. Por exemplo, você nunca vai ser próspero, você nunca vai ser feliz. Você é um miserável, você é isso. Palavras lá atrás que trouxeram problemas na sua raiz. Mas quando Deus cura a raiz, Ele restaura toda a estrutura. E é isso que Deus quer fazer. Se você deseja ter um bom relacionamento, se você deseja ter uma família abençoada, você precisa pensar na sua raiz. A origem dos seus problemas. Talvez pecados, mas problemas de família mesmo, sabe? Talvez o teu pai nunca te abraçou, nunca te amou, teu pai nunca te ajudou, teu pai nunca te direcionou, seu pai talvez foi aquele homem grosso, sabe? Aquele homem bravo,
Porque lá atrás também, a educação que ele recebeu do seu pai, do seu avô. Então isso é geracional. Então você tem que entender qual é o problema da sua raiz e reconhecer, esse é o problema da minha raiz, é aqui que eu preciso ser curado. E você apresenta isso para Deus, e Deus te cura. Ele te restaura, sim ou não? É como o filme ontem, lembra do final? Daquele homem, daquele soldado, falou, o que ele falou? Eu decido aí, como que é? Me ajuda aí, o filme ontem aqui. Misericórdia, irmão. Eu decido o quê? Ser homem, eu decido amar minha esposa, é isso, mais ou menos isso? Eu decido, né? Meu filho não precisa de ninguém para ensinar, eu vou ensinar meu filho. Ninguém vai corrigir meu filho, eu vou corrigir meu filho. Ninguém precisa direcionar meu filho, eu que vou direcionar meu filho. Ou seja, aquele homem, aquele personagem, ele reconheceu a causa raiz, o seu problema, e ele levou para Deus, Deus curou, e ele agora estava na igreja dizendo, eu sou homem de verdade, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou direcionar a minha família. Quando Deus cura a raiz, Ele restaura toda a estrutura da família. Quando Deus cura a raiz, Ele restaura problema de casamento, problema de relacionamento, Ele gera prosperidade na família, Ele abençoa e tudo começa a acontecer. Por quê? Deus foi chamado para curar uma ferida. E muitas vezes nós levamos aquela ferida que fizeram lá atrás, trazemos para a nossa vida e levamos para toda a nossa vida. Mas fique sabendo hoje, que Deus que é o nosso Pai, é o Deus que cura, e Ele está aqui nesta noite para curar e a te abençoar. Você crê nisso? Amém? Outro princípio, depois que Deus começa a realizar isso na nossa vida, passamos a entender alguns princípios poderosos, e eu venho a dizer para os irmãos que nós, que somos filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. Quem é filho aqui? Todos. Todos nós somos. Quem é pai? Daí não, né? Não. E tem poucos pais hoje aqui, meu Deus. Ok? Se você perguntar, você que é pai, se você perguntar para o teu filho o que você mais quer dele, talvez não é uma prenda, não é dinheiro. Se eu for perguntar aqui, tem algum pai que pode responder aqui para mim agora? O que você mais deseja do seu filho? Hã? Pronto, eu pensei aqui, o Bruno falou lá. Eu quero obediência. Obediência que está ligada à honra. Jesus, ele honrou o Pai. Jesus, ele tinha um relacionamento tão profundo com o Pai. Eu falei aqui para o ministério, para a equipa do louvor, que o cristianismo tem uma diferença, e Jesus trouxe essa diferença. Jesus, ele apresentou Deus como Pai. E Jesus, ele honrou o Pai. Em João capítulo 14, versículo 9, diz, quem me vê, vê o Pai. Jesus, ele vivia de forma que refletia o caráter do Pai. Portanto, você que é filho, você precisa seguir o mesmo exemplo de Jesus. Ele honrou o Pai. Você deve honrar Deus como Pai, mas você também deve honrar o teu pai. Você deve honrar o teu pai. E a honra nunca é para ti. A honra nunca é para você. A honra é sempre para o outro.
Eu nunca posso desejar honra para mim. O que eu preciso é ter o desejo de honrar outra pessoa. Então, eu tenho um pai, eu vou honrar o meu pai. Eu vou abraçar o meu pai. Eu vou abençoar o meu pai. Eu vou dar um presente para o meu pai, uma prenda para o meu pai. Eu vou levar o meu pai para almoçar. Pai, não se preocupa, hoje é por minha conta. Hã? Ok? Isso é honra. Ah, mas meu pai é mais rico do que eu. Não interessa. Ah, mas meu pai tem mais dinheiro do que eu. Não, não interessa. A questão não é esta. A questão aqui é honra. É um princípio bíblico. E poucos praticam esse princípio. Não é o nosso caso aqui. Mas tem filho que grita com o pai, xinga o pai, maltrata o pai, não honra o pai, não obedece o pai. E vem para a igreja e dobra o joelho e fala, pai, me abençoa. Deus não vai te abençoar, meu irmão. Porque você está quebrando o princípio de honra na vida do seu pai. A Bíblia diz, honra o pai. Honrar o pai é um princípio de Deus. O que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12? O que diz? Quem pode ler? Êxodo capítulo 20, verso 12. Posso ouvir? Oi? Honra? Honra o teu pai e a tua mãe. Para o quê? Ah, tem uma promessa aí, então. Qual é a promessa? Prolongar o quê? Os seus dias na terra. O filho que honra o seu pai, ele tem a promessa de viver, ter uma vida longa e debaixo da bênção de Deus. E o filho que não honra o seu pai, está debaixo de uma maldição e morre cedo. Filho desobediente, filho rebelde, filho que bate num pai, filho que maltrata o pai, morre cedo. Está debaixo da maldição. Mas todo filho obediente, todo aquele que honra o pai, recebe o direcionamento do pai, respeita o pai, ele é abençoado, ele é próspero. Ele é abençoado, ele é próspero. Ah, pastor, mas meu pai não bate bem da cabeça, meu pai não é crente, meu pai não conhece, né? Nem tudo que eu posso obedecer. Claro, não quebra os princípios bíblicos. Aquilo que é certo, que é bíblico, amém. Mas aquilo que não é, não faça. Não é isso que eu estou a pregar nesta noite. O que eu estou a pregar nesta noite é algo que precisa reacender nas famílias, que se chama honra. Nós estamos deixando de honrar os nossos pais. E precisamos voltar a esse princípio, porque é um princípio bíblico. Jesus fez e nós também devemos fazer. Ok? Eu nem vou falar de mulheres que gritam com seus maridos e os filhos estão a ver. Então lá, está só aprendendo, né? A minha mamãe está gritando com meu pai, eu vou também gritar com o papai. Nem vou tocar nesse assunto. Nem vou tocar, porque não cabe hoje aqui. Mas se a esposa, porque hoje é dia dos homens, né? Hoje é dia dos homens. Mas se a esposa, seu filho está vendo lá, a esposa abraçando, amando o seu marido, o filho vai atrás. É exemplo.
Amém, queridos? Por que eu prego sobre isso? Porque nós estamos a viver uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Uma geração com pais ausentes. A paternidade é um caminho para a unidade da família e da igreja, porque a igreja é um reflexo da nossa família. Portanto, pais ausentes, que não sabem relacionar-se e não procuram investir tempo de qualidade com a sua família, ele está gerando algo terrível dentro da sua casa. Pais ausentes geram filhos órfãos. Agora, a paternidade bem resolvida gera relacionamento e é o caminho para a unidade da família. É o caminho para a unidade da igreja. É o discipulado mais perfeito. Ajuda o pastor da igreja. Ei, pai, ajuda o seu pastor. Se você discipular o teu filho dentro de casa, se você conversar com o teu filho dentro de casa, se você orar por ele dentro de casa, eu vou ter menos trabalho aqui na igreja. Vai ficar menos pesado, né? Porque as pessoas pensam que o pastor tem que discipular o filho dele. Não, irmão, eu tenho a minha filha, eu vou discipular a minha filha. Sim ou não? Então, quando eu resolvo o problema da paternidade, eu gero unidade na igreja. Quando eu resolvo, aleluias, o problema da raiz, eu gero para a minha família a cura. Quando eu resolvo a questão da paternidade, gero o quê? Discípulos fortes dentro da igreja. E é isso, uma igreja saudável não é uma igreja que tem milhares de membros, não estou a pregar, nem estou preocupado com isso. Uma igreja saudável é onde tem uma igreja que sabe da sua identidade, sabe do seu propósito, conhece Deus como Pai, sabe do princípio do discipulado, sabe do princípio da paternidade. Tudo isso vai gerar o quê? Algo saudável dentro da congregação. A comunhão, o amor, a paz, a bênção dentro da igreja. E é isso que nós queremos. Agora, onde estão os pais na igreja? Onde estão? Precisamos de pais espirituais na igreja, que amem a paternidade. Os filhos só terão um relacionamento com o Pai Celestial quando compreenderem o propósito e o princípio eterno que deve ser gerado neles. Sabia que tem filhos na igreja que têm dificuldade de orar e clamar Deus como Pai? Tem pessoas na igreja que não conseguem chamar Deus de Pai. Como assim? Não conseguem entender como Deus é Pai, se dentro de casa eu não tive um pai. Muitos não conseguem gerar porque nunca tiveram pais. E nós precisamos compreender. Ei, você nunca teve pai? Então eu quero te ajudar. Quero te abraçar, quero caminhar junto contigo, quero orar. Se você quiser se abrir comigo, aonde está o problema da tua raiz, né? Aonde está a causa raiz, eu quero te ajudar, vamos orar junto, vamos resolver isso. Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você avança, Deus quer que tenha um propósito para a tua vida. Isso é de fato ser igreja. Amém, queridos? Mas Deus Pai, Ele quer curar a esterilidade espiritual. E a esterilidade na vida do filho representa a raiz comprometida, relações desequilibradas, uma vida sem reverência,
a dificuldade em frutificar. Eu sempre cito o exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão muito estudado, muito religioso, e os 3 filhos dele são prósperos. Porque ele marcou presença tão forte na vida dos 3 filhos, de direcionamento, que os 3, cresceram. São empresários. Um é CEO de uma grande empresa. Porque a presença, eu gosto porque eu vi isso. Agora, eu estou a pregar isso, irmão, não é para você ter raiva do seu pai, porque talvez ele falhou contigo. Não, eu estou a pregar sobre isso, é para você amar e perdoar o seu pai. E a partir daqui, desse ponto, você depender do Pai Celestial e escrever algo novo para a tua vida. E você não ficar enraizado no seu passado. O seu passado Deus pode curar. Ele é o Deus do passado, mas Ele é o Deus do presente também. Ok? Então, precisamos de pais espirituais da igreja que amem, protejam, orientem, direcionem. Isso é a presença do Pai. A presença do Pai pode suprir e curar a esterilidade na vida do filho. Então, um verdadeiro pai, ele ama, ele protege, ele orienta e ele direciona. E eu sei que os pais que praticam isso é porque receberam ou foram curados. Porque nem todos receberam. Eu não recebi. Mas eu creio que Jesus me curou. Eu estou lutando para ser um bom pai para a Júlia. Ok? Porque quem nunca foi verdadeiramente filho, dificilmente saberá ser pai. A primeira vez que eu fui em Cabo Verde, foi a convite do pastor Elton, porque eu estava pregando muito sobre paternidade lá no Brasil. Comecei a escrever vários artigos sobre paternidade e Deus começou a me dar muitas informações e Ele me convidou para ir para Cabo Verde, para pregar uma semana em Cabo Verde, para falar tudo sobre paternidade. Mas por que, pastor Elton? Eu falei, não, porque aqui os adolescentes com 13, 14, 15 anos são reprodutores. Nós vamos lá, vocês vão ver. A falta de paternidade em Cabo Verde hoje é altíssima. Os meninos são reprodutores. Então, meninas ali de 13, 14 anos, têm 2, 3 filhos. Nem sabe de quem é o pai. Isso é o que a sociedade ensina aí fora. É o que os nossos filhos estão a aprender nas universidades. É o que os teus filhos vão deparar aí fora. E, portanto, por isso que você tem que lutar para ter uma família restaurada, uma família curada. E por isso que você tem que gerar isso para a vida dos teus filhos, porque quando eles chegarem lá, eles estão prontos, preparados. Amém, igreja? Paulo, uma vez mais, traz para nós esse modelo, para dentro da igreja. Paulo como pastor, vamos colocar Paulo hoje como pastor, dentro do seu pastoreio, ele praticou a paternidade espiritual, ele foi um pai espiritual. Por exemplo, Timóteo era filho de Paulo, sim ou não? Não. Mas como que Paulo tratou ele? Filho. O que Paulo falou para ele? Meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Bonito isso, né? Meu verdadeiro filho na fé.
Lá em Tito ele fala assim, verdadeiro filho na fé. Lá em Filimão 1:10 ele falou assim, meu filho que gerei nas minhas prisões. Paulo estava falando do quê? Paternidade biológica? O que ele estava falando? Algo familiar, irmãos. Não é título ministerial. Paulo não estava querendo trazer esse título para a vida dele, não era isso, não é um título ministerial. O foco está na relação familiar e na formação espiritual, não em posições ou autoridade institucional, não, é algo familiar. Deus, através de Paulo, estava chamando Timóteo, Timóteo, nós somos da mesma família. Eu como irmão mais experiente, eu como um homem mais experiente, eu tenho a responsabilidade de ser um pai para você, discipular você, orientar você para o ministério. Olha que bonito! Fantástico! Se todos na igreja pudessem fazer isso, você que é mais experiente, você que tem mais conhecimento da Bíblia, pudesse pegar alguém que é mais jovem e falar, olha, eu vou cuidar de você como filho, vou direcionar, vou orar por ti, vou direcionar você dentro da igreja, no ministério da igreja. Meu Deus, que bênção! Portanto, meus amados, o princípio da paternidade gera o quê? Identidade. Por que muitos estão a sofrer? Tem crise na sua identidade? Por causa de problemas paternos. Pastor, não tem solução? Tem, claro que tem. Deus está aqui, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar, Ele quer fazer algo na tua vida. Se o teu pai está vivo, faça uma ligação, peça perdão, fale com ele, volta a falar com ele. A última vez que eu vi o meu pai, eu lembro direitinho, meu Deus, como que eu queria tê-lo aqui novamente. Mas era muito meninão, tinha acabado de entrar na Embraer, lá em São José dos Campos, fábrica de avião. E a última vez que eu vi meu pai ele pediu, vou falar euros, né? Ele me pediu, André, 10 euros, 10 reais, 10 euros. Eu falei, pai, eu não tenho para te dar, acabei de entrar na empresa para trabalhar. Casadinho de novo com a Sônia. Nessa altura eu não gastava muito, não. Falei, pai, eu não tenho. Foi a última vez que eu falei com ele. Depois Jesus levou. Como eu queria, sabe? Meu sonho era chegar com o meu carro lá na casa do meu pai. Falei, pai, entra aí. Vamos para o restaurante. Eu que vou pagar. Como eu queria, sabe, pegar meu pai, pai, vamos para o shopping, né? Eu vou comprar uma roupa para o senhor hoje, vamos. Eu queria isso, eu não tive esse privilégio. E tem gente que tem e não faz. Irmão, se tiver alguém aqui que não faz isso, se eu souber, eu vou puxar a sua orelha. Não fiz com ele. Mas eu louvo a Deus que ainda meu pai, ele me viu pregando na igreja. Eu lembro que ele veio na frente, se prostrou, orou. Depois ele partiu. Não consegui fazer isso com meu pai, mas tudo isso eu fiz com a minha mãe.
E muito mais. Hoje nós fazemos com o meu sogro, por exemplo. Meu sogro hoje é meu pai. Então eu faço com ele. Tudo que eu não fiz com meu pai, eu faço com meu sogro hoje. Só que o meu sogro me abusa de mim, irmãos. Vocês têm que orar por mim, porque ele acha por direito, só porque ele entregou a filha para mim, né? Então ele abusa. Mas eu faço com alegria no coração. Então, o princípio da paternidade gera identidade, gera comunidade, que é o conceito de família, gera maturidade, gera responsabilidade, filhos responsáveis, certamente é porque dentro da sua casa tem uma paternidade resolvida. Direção é o pai que direciona o caminho do filho. O filho quer ouvir da boca do pai. Para onde eu vou, pai? Tem mãe que gosta de atravessar assim na frente do pai, né? Não faz isso não. Mamãe, não faz isso não. Deixa o marido direcionar. O homem tem a palavra do direcionamento. E o filho quer ouvir a direção do homem, porque com a mulher é a nutrição. E você também, homem, não invade o campo da mulher, não, que é nutrição. Você não entende nada disso, é ela que entende. E o destino. Aponta o destino para o teu filho. Aponta. Não obriga, aponta. Direciona. É isso. Amém? O pai aponta o caminho. Se ele falar não, dê glórias a Deus, porque certamente é o melhor. O filho que segue a direção do pai encontra o caminho da bênção. Por isso que a Bíblia diz, ensina essas coisas aos teus filhos e aos teus netos. Deuteronômio 4:9. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deves andar. Provérbios 22:6. Então o pai direciona. Deixa eu falar algo, vou correr aqui porque o horário já avançou. Mas o que eu queria falar sobre a igreja e a sociedade. A igreja faz um papel extraordinário na sociedade, mas atenção, a ausência dos pais, olha bem, a ausência dos pais atrai aves de rapina. Isso é um perigo. Não deixes o teu filho ser presa. Mas a presença dos pais forma águias. E você sabe que a aves de rapina, ela gosta de carne. Não deixe o teu filho ser presa. Agora, faz do seu filho uma águia. É isso que se trata da paternidade, meus irmãos. É poderoso quando o pai coloca a mão assim na cabeça do filho e fala, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, você pode, você é capaz, vai em frente, não desanimas. É o pai que faz isso. Isso é maravilhoso. Agora, quando isso não acontece, abre espaço para a orfandade. E por isso que existe essa doença da orfandade na sociedade. E, infelizmente, a orfandade também está presente dentro da igreja. Mas o último ponto agora, o que eu quero para nós orarmos juntos. Existe uma promessa, em Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus deseja restaurar o coração dos pais aos filhos. Esse é o avivamento mais poderoso que Deus possa derramar hoje sobre a face da terra, é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Então, ser pai significa assumir uma transformação de educador,
referência, acompanhante, apoiador, alguém que estabelece limites também. Falou não é não, sim é sim. Que tem alguns filhos aí, irmãos, eles não é fácil não, eles conseguem, né, dar uma choradinha, toma, né? Chorou, toma. Então ele vai crescendo assim, só no choro, vai ganhando só no choro. Daí quando eu estiver assim, com 30 anos, com barba na cara, ele vai chorar lá fora. E lá fora ninguém vai dar nada para ele. Ele vai vir correndo para a tua casa, né? Não, irmão, deixa eu falar sério mesmo, olha. Ensina teu filho, é homem? Ensina ele a ser homem. É mulher? Ensina ela a ser mulher. Quero orar. Quero orar. Os filhos são flechas nas mãos do valente. Cadê os valentes nesta noite? Somos chamados para quê? A lançar essas flechas para o destino de Deus, para o propósito de Deus. Olhe para o teu filho hoje e fala assim: eu vou te lançar para o propósito de Deus. Você vai voar como águia. Você vai ser próspero e feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero chamar aqui os pais. E quem pode chamar as crianças lá e vamos orar juntos pelos pais nesta noite em nome de Jesus.